Professores e professoras estão aí hoje na nossa formação de recuperação e aprofundamento de Química da terceira série do ensino médio. Eu sou a Andréa Schiavetto, sou professora da rede, atuo como PCA, mas acho que vocês já estão se acostumando já a me ver por aqui. Já o pessoal da Química já está vivendo algumas formações. Bom, para quem não me conhece, então, como eu disse, atuo como professora na rede, sou formada em Química e fiz mestrado pela UFSCar em ensino de Física de partículas. Bom, hoje, então, vou começar com a minha autodescrição, para que a gente consiga cada vez mais estar próximo de todos. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos longos e escuros, estou com uma blusa verde de manga longa e tenho um fundo branco atrás de mim. Eu vou passar a apresentação dos slides, então, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre algumas atividades do Aprender Sempre e sobre as nossas temáticas aí de formação. Apresentando os slides para vocês agora. Então, só para recordar, formação de Química para a terceira série do ensino médio. Estamos aí no nosso segundo bimestre. Para a nossa formação de hoje, né, como a gente sempre vem trazendo, é bom lembrar o que nos embasa, o que faz com que o que motiva as formações do canal Recuperação e Aprofundamento. É o caderno Aprender Sempre, que foi desenvolvido aí para que a gente tenha o foco nas habilidades essenciais. E aí vocês já estão habituados a acessá-lo, mas fica aí a dica do link que pode ser acessado diretamente da pauta, ou então vocês receberam provavelmente o material físico do professor também e do aluno, então vocês podem acessar fisicamente na escola. Chegando nos nossos objetivos, o primeiro objetivo de hoje é retomar algumas informações que são importantes relativas ao nosso eixo formativo e o que a gente vem falando, então, nas nossas formações do segundo bimestre. O segundo é favorecer o nosso planejamento, focando, né, lá na recuperação e aprofundamento dos nossos estudantes. Claro, de uma maneira em que a gente possa trazer oportunidades de abordagens para um trabalho voltado para essas habilidades essenciais que a gente tanto fala, que a gente tanto vem falando desde que se iniciou aí o nosso momento de pandemia. Terceiro objetivo, explorar algumas possibilidades de aprendizagem que a gente tem na sequência de atividade 3. Então, a gente vai olhar um pouquinho para o caderno, algumas atividades que estão ali presentes. Só que, como a gente sempre fala, né? Todo bimestre a gente tem um eixo. Então, a gente vai olhar para essas atividades tentando trabalhar em cima do nosso eixo, que é ensino por investigação. E, por último, a ideia é que vocês possam, então, se sentirem aí mais motivados, ajude na organização de vocês nesse momento em que vocês estão planejando o quê? A aplicação da SA3. Então, pelo nosso tempo aí cronológico, pode ser que vocês estejam começando a aplicação da SA2, isso vai variar de acordo com cada realidade, então a gente vai falar hoje sobre a SA3, prevendo que vocês ainda vão trabalhar com ela na escola de vocês, com os estudantes. A agenda, então, de hoje, para a gente entender, vamos ter o nosso primeiro momento, a gente vai retomar o que a gente vem falando sobre o ensino por investigação. Depois, falaremos sobre as atividades que estão presentes no caderno e que nos apoiariam a trabalhar em cima do eixo de ensino por investigação. E, por último, algumas sugestões que vocês podem desenvolver naquele tempo em que vocês têm de ATPC na escola. Ensino por investigação, atividades investigativas. Esse, né, iniciando o nosso primeiro momento, é o nosso eixo formativo que a gente resolveu trabalhar em ciência da natureza. Logo, né, a gente já
vai começar, já estamos, na verdade, começando a trabalhar nas pautas do terceiro bimestre. Então, eu aproveito aqui para falar para vocês como a gente geralmente tira esse eixo. A gente tira do que vocês comentam nos nossos formulários. Então, por favor, no finalzinho eu vou passar o link do formulário para vocês, vou falar do nosso Padlet, que é onde a gente deixa muito material para vocês, e onde vocês deixam materiais, sugestões de aulas que vocês aplicaram com os estudantes. Então, é o nosso meio aí de se comunicar, são os nossos meios, né, de se comunicar, para que a gente conheça um pouco mais do que está acontecendo na rede e das necessidades, porque eu sei que elas são diversas, mas muitas delas aparecem recorrente, como esse pedido de trabalhar com atividades investigativas, mão na massa, que foi por isso que a gente, no segundo bimestre, trouxe esse eixo. Quando a gente organiza, quando a nossa coordenadora Mariana organiza, sistematiza o eixo de formação, a gente divide algumas grandes temáticas a se trabalhar em cada sequência de atividades. Na sequência de atividades 1, a ideia seria trabalhar sobre a natureza da ciência, nós já trabalhamos. Na SA2, a gente falou sobre a argumentação no ensino de ciências da natureza. E na SA3, a gente já trabalhou mais, vai trabalhar, né? Já vem trabalhando, na verdade, porque na semana passada vocês tiveram a formação geral, e agora vocês têm a formação por componente. Mas a gente começa, então, a falar mais precisamente das atividades investigativas. Todos esses itens são aprofundamentos do ensino por investigação. Já pensando em como que a SA1, a SA2 e a SA3 estão colocadas no caderno do Aprender Sempre, na SA1 a gente tinha que trabalhar com os estudantes transformações químicas, ligações, para daí entrar na SA2 falando de soluções e pH. Agora, para a SA3, a gente vai falar de neutralização, formação de sais, aquele processo que, nesse caso, ele fala muito mais da teoria de Arrhenius, né? De como que eu vou fazer um processo de neutralização segundo a teoria de Arrhenius. Bom, para a gente se localizar no nosso bimestre. Olha só, estamos terminando as formações já do segundo bimestre. Depois vocês vão entrar em fase, provavelmente, de avaliação nas escolas. Eu estou quase entrando nessa fase, né? Eu estou iniciando a neutralização com os estudantes na próxima semana. Então, o que a gente tem? Hoje a gente está fazendo, dia 2 de junho, a formação da SA3 do componente, e aí a gente tem mais uma formação, dia 9 de junho, que vai ser uma formação interdisciplinar, tá? Agora, é uma retomada. Então, vocês que assistiram a TPC passada, a Mariana conversou com vocês sobre esses elementos de uma atividade investigativa. A gente precisa tentar, de alguma maneira, dentro da nossa realidade, fazer com que o aluno perceba que ele pode desenvolver o seu conhecimento de uma maneira, utilizando o método científico. E aí a gente entende que, porque a gente está na sala de aula também, a gente entende o quanto isso é desafiador. Desafiador por N motivos. É desafiador pelo tempo que a gente tem em sala de aula com os nossos estudantes. É desafiador pelo engajamento, porque a gente tem turmas pouco engajadas, tem realidades extremamente distintas. É difícil pela bagagem, pelo suporte que eles têm. A gente chama isso, né, de habilidade de suporte. Essas coisas, entre outros fatores, são coisas que dificultam esse nosso trabalho. Mas, ainda assim, eu acho que a gente não tem por que não tentar fazer da maneira que der certo, da maneira que eu conseguir conceber na minha realidade. Quando a gente estava fazendo o ensaio, a gente faz ensaio da pauta, discussão dos itens que nós vamos comentar, me veio à cabeça, quando eu terminei o ensaio, de conversar com vocês que, por exemplo, hoje
Eu consigo dizer algumas coisas que eu desenvolvo e que eu sei que eu desenvolvo porque eu estou numa escola que está tendo uma realidade diferente de outras que eu trabalhei. Hoje eu estou numa escola, um programa de ensino integral, que tem uma realidade que foi construída porque a gente está numa comunidade carente, num bairro muito difícil da cidade. Foi assim que o programa de ensino integral iniciou, apesar de algumas pessoas até acharem que eram selecionados os alunos, mas a nossa escola existe desde 2014 e não é dessa maneira. A gente atende muito e muito muitos alunos com dificuldade, com problemas de saúde, tem toda uma realidade social e familiar por trás que a gente tem que estar sempre tentando contornar. Então, é muito difícil. Mas a própria comunidade em volta da escola conseguiu conceber o que é o projeto dessa escola que eu trabalho hoje. Mas, há 4, 5 anos atrás, eu estava em outra escola. Eu estava numa escola que não tinha já essa concepção, eu estava numa escola que não era programa de ensino integral, então eu tinha uma realidade diferente, mas eu nunca deixei de levar experimentos para os meus estudantes. Eu já trabalhei em mais ou menos umas 4 escolas, já como efetiva, e eu sempre levei experimentos ou levei alguma atividade que tentasse aguçar os meus estudantes. Tinha desafios, tinha problemas, mas eu tentava, de acordo com o que eu ia conseguir fazer, eu queria adaptar. Então, é interessante que o nosso estudante seja convidado a conhecer isso. E aí eu vou ter que analisar, já que eu sou o professor, eu vou analisar como eu posso convidá-la a conhecer, concebendo quais são os meus 40 alunos que eu tenho dentro da minha sala de aula. Hoje eu consigo trabalhar com muitas coisas, uma delas eu vou contar para vocês, mas que mesmo nessa escola, que eu sei que eu tenho uma realidade diferenciada, já tenho uma construção diferente, eu consigo trabalhar com o ensino por investigação. Eu comecei a trabalhar mesmo, a falar assim, nossa, acho que agora está engrenando da maneira que eu queria, esse ano. Algumas semanas atrás, eu trouxe um modelo de projeto científico para os estudantes. Questão, problema, hipótese, metodologia, a estrutura. Eu trouxe esse modelo, motivada justamente pelas discussões que a gente tem para a elaboração de pauta. Eu trouxe para a primeira série do ensino médio, e pedi para... A gente está trabalhando termoquímica, alguns de vocês devem dar aula na primeira série também. E então eu falei assim, que eles tinham que tentar buscar alguma coisa que eles não sabem explicar. Então, por exemplo, alguns alunos queriam entender porque eles já conseguiram conceber que a agitação das moléculas faria com que a temperatura aumentasse, né? Quando a gente está falando lá de cinética química com eles, eles entenderam isso e eles querem saber por que o ventilador é utilizado para resfriar um ambiente. Tá bom? Eu não vou responder para eles, eles vão tentar entender se de fato o ventilador resfria o ambiente ou não. Então, esse vai ser o projeto deles. Como a gente tem um projeto da aquaponia na escola, a gente tem um sistema que funciona com recirculação de água, planta alface e tem peixes nesse sistema, os alunos querem ver se a temperatura diária faz diferença na evolução, no crescimento das alfaces. Então, cada vez que eles vão plantar, eles vão medir a temperatura dia a dia e vão ver se tinha dias muito frios, que retardou o crescimento. Tem uma equipe que quer estudar se a temperatura faz diferença, como ela atinge as plantas. Então, eles vão pegar algumas plantas, vão fazer experimentos para ver o quanto que a mudança de temperatura atinge. Eles querem ver se no microscópio eles vão ver alguma diferença dentro da planta. Então, eu deixei eles à vontade durante 2 aulas para idealizarem o projeto. Então, eles idealizaram. Esse bimestre, eles só têm que me entregar o projeto, o que eles querem fazer. No próximo bimestre, eu vou deixar eles experimentarem, fazerem testes. Como eles ficam 9 horas na escola, eles têm 1h30 de almoço.
meia hora eles podem estar em tutoria ou não, mas eles vão utilizar esses momentos para alguns projetos que são mais longos, que demandam mais dias de experimentação. Então, assim, eu não dei um tema, eu não dei um experimento, eu não dei um roteiro, mas eu também faço muitas aulas em que eu dou o roteiro, em que eu faço o experimento, então tudo isso também é válido você trazer para o estudante. Mas quando eu vou falar de fato e que ele investigue, eu tenho que, de fato, deixá-lo investigar. Não posso responder. Provavelmente todos os projetos que eles desenvolveram, eu teria como dar uma aula e responder para eles o que eles querem saber. Mas eu falei para eles que eu não quero que eles pesquisem, que eu quero que eles tentem descobrir de alguma maneira. E aí eles estão dialogando em grupos. Eu acho que é muito interessante. A gente pode até pensar, nossa, mas eu perdi 2 aulas que eu podia estar dando conteúdo de termoquímica que é tão denso para os meus estudantes da primeira série para eles fazerem isso. Eu não vejo como perdido. Eu vejo que eu vou ganhar muito porque eles estão com diversos temas diferentes, várias ideias e que depois eles vão ter que apresentar para a turma. E aí eles vão contar e os alunos vão conhecer coisas pelos olhos dos próprios alunos, dos próprios colegas. Então, eu acho que não é um tempo perdido, tá? Então, essas coisas a gente tem que pensar quando a gente vai trabalhar com uma atividade investigativa. E aí a gente tem que ter o momento da mediação do professor. Descrever o que ele observou, pedir para o aluno fazer isso. Aqui na escola a gente chama de diário de bordo, imagino que muitos de vocês também. Eles têm que ter um diário de bordo, um local que eles vão anotando o que eles estão desenvolvendo, o que eles estão pensando. Por que ele fez aquilo? Então, assim, ao invés de eu falar assim, mas não vai dar certo esse caminho que você está falando, eu vou falar, por que você está seguindo esse caminho? O que você achou que ia dar de resultado fazendo dessa maneira? E aí eu pedi para que eles apresentassem qual era a ideia no fim da aula, eles apresentaram a ideia de cada grupo para todos. E aí alguns grupos davam aquele pitaco, né? Chamado, vou fazer algum apontamento, uma ideia para vocês do que vocês poderiam fazer, do que eu acho que daria certo ou não. Então, esse momento também da sala interagir entre eles, dando as ideias para os outros projetos, também é interessante. Perguntar como que ele fez, pedir para ele refletir, mas será que você fez? Isso foi adequado? Por isso que você chegou nesse resultado? Será que estava levantando variáveis? Então, assim, é um trabalho árduo, mas é um trabalho recompensador, porque eu tinha muito medo de fazer assim, soltar sem muito direcionamento, mas dessa vez eu resolvi soltar e estão saindo ideias muito boas. Assim que eu tiver mais sobre as execuções, eu volto a contar para vocês como que estão as execuções. Então, continuem aí, que eu também estou ansiosa para saber se vai dar certo a execução. Bom, agora vamos analisar um pouquinho do caderno. O que a gente tem de proposta, de atividades lá no nosso caderno do Aprender Sempre. A ideia, então, é falar sobre reação de neutralização. Se eu estou falando de reação de neutralização, eu vou estar falando sobre ácido, base, sal, água, porque aqui a gente considera a teoria de Arrhenius para o caderno, né? Explora muito mais a teoria de Arrhenius. Eu até acho legal, se der tempo, trabalhar com as outras teorias. A gente tem alguns alunos que sempre têm essa vontade de fazer um vestibular, de se preparar nesse sentido, mas eu entendo que a prioridade nesse momento é a teoria de Arrhenius. Dando tempo, a gente trabalha com as outras teorias que são muito importantes, até para ele entender alguns compostos que ele vai olhar e falar assim, tá, mas e esse composto? Essas perguntas surgem nas aulas. E essa substância? E aí você vai acabar precisando entrar um pouco nas outras teorias. O que tem como estrutura na SA3? Reações de neutralização e formação de sais, é o primeiro tema, previsto para 2 aulas. Soluções aquosas e suas concentrações, previsto para 2 aulas. Prevendo as quantidades de reagentes e produtos envolvidos numa reação de neutralização, mais 2 aulas. Vamos entender, né? 2 aulas para as atividades que estão ali propostas no caderno. Eu também ouço algumas pessoas dizendo assim, nossa, mas essa previsão de aula tá meio... às vezes tem temáticas que, de fato, de acordo com a turma que eu tô, eu vou gastar muito mais tempo. Aqui é uma previsão, tá? Mas a gente gasta mesmo. E desenvolver todas as atividades que estão lá no caderno também não é a realidade de fato. Eu entendo que a gente vai escolher aquelas que pareçam mais adequadas para a minha turma.
Quais são as habilidades essenciais que estão presentes nesse caderno? Nessa ideia agora, a habilidade essencial, a primeira, é reconhecer que é possível obter soluções neutras e formaçais na reação de neutralização, e saber prever quantidade. E aí ele está pedindo para eu analisar uma base forte, com um ácido forte, a quantidade que eu vou precisar adicionar de cada um para neutralizar. Então, eu estou falando de titulação, que é um conteúdo que costuma ser mais difícil, as crianças costumam ter mais dificuldade. O objetivo geral 1, que a gente vai trabalhar nessa pauta, é aquele que a gente sempre trabalha, que é achar alguma atividade que atenda a minha habilidade essencial e o meu objetivo de aprendizagem. Então, aqui nesse caso, eu trouxe uma atividade que está na página 102. Nela, primeiro os alunos são convidados a ler um texto inicial. Esse texto ele fala sobre proteínas gastrointestinais. Então, ele vai falar o que leva à azia no estômago. Então, a gente precisa lembrar, o estudante, que eu tenho um ácido no meu estômago, que esse ácido no meu estômago ele serve para quebrar os meus alimentos, para fazer a digestão, e que o que acontece? Por que eu tenho a azia? Porque eu ou consumi um alimento que fez o meu corpo produzir mais ácido, e aí eu tenho problema de acidez em excesso no meu estômago, eu vou começar a sentir azia, ou então eu ingeri alimentos muito ácidos, e aí também eu estou aumentando a quantidade de ácido que o meu estômago poderia suportar sem dificuldade. Na verdade, o exercício, ele vai pedir para equacionar a reação, ele vai perguntar quais são os produtos formados, ele vai entrar muito, ele vai trabalhar muito com a primeira habilidade, onde o aluno reconhece o que é uma reação de neutralização. Ele não entra, nesse caso, na segunda habilidade. Tá, mas por que você escolheu? Eu acho que, se o meu aluno conseguir compreender o que é neutralização, o que é um ácido, o que é uma base, como que eu calculo o pH, que é o que a gente fez até agora, ótimo, para mim tá tudo bem, é o que eu preciso. E aí, depois eu entendo, assim, apesar de estar como essencial, eu ainda vejo a titulação como um plus. Na minha realidade, é algo que é muito difícil para o meu aluno compreender. Então, eu prefiro que ele tenha tudo isso muito bem consolidado, até porque vai me ajudar a fazê-lo entender a equação de titulação. Então, eu acho que a gente tem que priorizar muito essa habilidade. E aí, a gente vai trabalhar com titulação, sim, é importante, sim, mas a gente vai trabalhar a hora que der, né? A gente vai devagar, porque não adianta eu sempre pensei assim, eu colocar uma fórmula para o meu estudante, fazer saber reconhecer os valores para colocar lá, e ele não estar entendendo o que está acontecendo quimicamente falando. Ele estiver só fazendo uma equação matemática, certo? Então, eu vejo que a parte química é muito mais fundamental para o meu estudante nesse momento. Ele compreendeu a parte química, a parte matemática é uma consequência, onde ele também vai precisar de uma base em matemática, mas que ele vai conseguir compreender ao menos o que ele está fazendo, tá? Por isso que eu priorizei a primeira habilidade. Pensando no nosso objetivo geral 2, que é o nosso objetivo geral 2 que a gente sempre trabalha? Organizar a sala de aula, adaptar atividades de acordo com a nossa realidade, mas para quê? Para que eu traga metodologias diferenciadas, potencialize a participação do meu estudante, a autonomia, que eles interajam mais durante a aula, favorecer, então, o famoso engajamento, né? O que eu tenho aqui como sugestão de atividade? Analisando o caderno,
tem uma atividade em que o aluno teria que ser muito autônomo para desenvolver. E mais do que isso, eu vejo como uma atividade até de estudo, de ele entender como estudar, mas eu vejo como uma atividade em que, se ele não souber o conteúdo e de fato ele fechar o caderno para fazer, ele não faz. Porque é muito difícil você produzir, aqui é um mapa mental. Eu até costumo deixá-los à vontade, a falar assim, ó, quem prefere resumo, quem prefere mapa mental, quem prefere, né, mapa conceitual, eu os deixo mais à vontade quando eu peço esse tipo de tarefa, porque alguns, na verdade, preferem um resumo. Mas eu gosto de pedir assim, fecha o caderno para fazer. Fecha o caderno. Ou mesmo que vocês façam em casa, porque eu nem faço a título de avaliação, eu faço a título de motivá-los mesmo a estudar, mas eu falo para eles, se eles forem fazer em casa, se eu não for dar tempo na escola, eu falo assim, gente, tenta fazer com o caderno fechado, uma primeira vez. Fecha o caderno, tenta fazer o mapa mental, tenta pensar tudo que você lembra do conteúdo. Ah, eu lembrei, faz como se fosse um esboço. Eu lembrei isso, lembrei isso, lembrei. Ah, esse aqui eu não lembro. Nossa, tinha alguma coisa que eu não estou lembrando. Aí, isso que você não está lembrando, você lembra vagamente, você já faz uma anotaçãozinha no canto, que você não se lembra ao certo. E aí, você terminou de pôr tudo que você lembra, você abre o caderno novamente. Agora você lê de novo, você olha aqui. Ah, olha aquilo lá que eu não lembrei. É claro, gente, é claro que você vai começar a fazer isso e vai ter dois estudantes que vão, de fato, seguir isso que você está falando. Mas eu persisto. Aí, daqui a pouco, na outra semana, que eu fiz isso de novo, passado ali um mês, 2, aí eu já tinha 5 que estavam fazendo, que já conseguiam colocar alguma coisa. Eles aprendem pelo exemplo também. Se a gente ir desenvolvendo isso com eles, a gente consegue, tá? E aí, quem está em programa de ensino integral pede o apoio do professor de OE, né? OE, para quem não conhece, é uma disciplina no programa de ensino integral que chama Orientação de Estudos. Então, a gente pode pedir o apoio desse professor para desenvolver esse tipo de atividade. E o aluno tem que ser totalmente autônomo, porque você não pode ajudá-lo a fazer o próprio mapa mental. No máximo, se ele está tentando se recordar de um conteúdo e não se lembrou de tudo, ele faz uma pergunta. E aí é o momento que eles vão ter dúvida também. É um momento que aparece muita dúvida na resolução de exercício, mas conceitualmente o mapa mental também ajuda nesse sentido, tá? Indo para o nosso objetivo geral 3, que é dialogar sempre que possível com outros professores da nossa unidade escolar, tentando trazer alguma coisa interdisciplinar, pluridisciplinar, vocês vão falar assim, mas tá que tá, hein, com biologia. Mas é que o nosso assunto é muito próximo agora, a biologia. Tem muitas coisas que casam. Então, novamente, eu trouxe a biologia para nós. Nesse exercício, é um exercício do Enem. Novamente, eu trouxe como exercício. Como eu sempre falo para vocês, eu gosto de explorar enunciado. Eu estava resolvendo alguns exercícios essa semana com os meus alunos e estava lá. E nessa reação de síntese, aí eu falei para eles, vocês sabem o que é reação de síntese? Eles estavam vendo no primeiro ano, né? A gente tinha o hábito de trabalhar com essas classificações lá na primeira série do ensino médio. E eles estavam em momento de pandemia. Então, muitos nem viram, muitos viram e não se lembram. Foi um ensino totalmente, né? A gente sabe que a gente não conseguiu atingir muitos alunos e os que atingiu, não atingimos da mesma maneira que atingiríamos se eles estivessem em sala de aula. Então, quando eu trago esses exercícios, eu vejo palavrinhas e vou falando, vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que é aquilo? Porque às vezes eles leem, aí eles não entendem o que o exercício está perguntando. Aí você vai bem ali onde estava de fato perguntando e lê com eles, você lê em voz alta e eles falam assim, era isso. Mas isso não quer necessariamente dizer que eles não sabem interpretar. Porque a gente usa muito esse termo, os alunos não sabem fazer porque eles não sabem interpretar. Eu vejo como
faz uma confusão mental na cabeça deles o vocabulário, a maneira com que a questão está sendo descrita. E eu não acho que não trazer esse tipo de questão resolve. Eu preciso trazer, eu preciso resolver com eles, eu preciso falar dessas palavras. Quanto mais palavras eu falar, quanto mais alunos conseguirem absorver isso, eu vou otimizando o meu tempo lá para frente. Agora, eu vou estar gastando mais tempo, nem falo perdendo, né? Porque dá resultado. Então, lendo esse texto, eu já ia parar em agregação plaquetária. Eu ia perguntar para eles o que é uma agregação plaquetária. Às vezes a gente tem aquele aluno que adora biologia e que te responde e que você soluciona o problema ali. Mas às vezes você olha a sala e fala assim, não faço nem ideia, nunca nem vi. Imagino que vocês passam por isso. Então, assim, mais uma vez, vamos conversar com o professor de biologia. Ó, vou trabalhar com esses exercícios e eu não sei como que eu vou fazer. Esse tema aqui você já trabalhou? Você acha que eles sabem? Teria como você só explicar para eles o que é? Ou, de repente, você pode descobrir que eles não sabem fazendo o exercício. Você olha e fala assim, sabe? Não, não sei, tá. Anota ali no caderno, na próxima TPC, você comenta com o professor de biologia se não vai atrapalhar se ele falar sobre aquele tema 5 minutos da aulinha dele, para explicar. Se é algo de 5 minutos também, a gente nunca sabe. Eu comecei a trabalhar com pH e eu vi que eles não tinham noção nenhuma de logaritmo. Não tinham. E aí eu resolvi perguntar, falei para a professora de matemática, ó, você lembra se tinha em algum momento, se foi na pandemia? E aí chegamos à conclusão que foi na pandemia, então que esse conteúdo ficou prejudicado. Então a gente já ponderou, no caso eu também sou PCA, então eu já ponderei com ela a reorganização do conteúdo do bimestre e ela ficou ali uma semana falando de log com os alunos, pelo menos o básico ali, para que eles compreendessem a parte da química. Então, assim, não é tempo perdido, é outro conteúdo que os estudantes vão precisar e que eles estão aprendendo. E aí, esse exercício, no fim, ele vai pedir volume da solução do medicamento, é cálculo. Mas eu acho que a gente pode trabalhar junto com o professor de biologia em relação aos nomes. Aparece plasma, aparece anticoagulante, aparece hemorragias, agregação plaquetária. Esses termos são muito da biologia, são muito trabalhados pelo professor de biologia, e a gente pode explorar nesse sentido. Agora, partindo para o nosso objetivo específico, a ideia é planejar e desenvolver com o meu estudante alguma atividade investigativa que incorpore etapas de observação, questões e hipóteses, coletas e análise de dados e apresentação de resultados. Como eu disse, eu estou desenvolvendo isso com a primeira série, porque foi assim, a série que eu consegui agora. Eu falei assim, não, agora eu vou conseguir fazer alguma coisa com eles. Eu acho que é um tema que eles vão conseguir investigar sozinhos. E acho que está dando certo. Na terceira série, eu ainda não comecei, mas eu pensei em partir dessa produção de texto. Existe essa atividade no caderno, onde o aluno ele tem que produzir um texto falando um pouquinho sobre água alcalina, tá? Ele vai ter que conseguir apontar de forma coerente argumentos que defendam o seu ponto de vista em relação à água alcalina. Ela, de fato, faz melhor a saúde, como algumas pessoas vendem, ou não? Então, a gente precisa que o aluno investigue alguma coisa. Nesse caso, a investigação talvez não seja experimental. A gente não quer que ele faça, ele seja um pequeno cientista, né? Não é isso que a gente está. Se tivermos algum aluno com esse potencial, que bom. Mas não é isso. Então, nesse caso, ele pode pesquisar a nível de internet, livros, né? Hoje em dia eles usam mais a internet. Então, e a gente pode adaptar um pouquinho essa atividade, levar os alunos a pensarem como eles poderiam descobrir se isso de fato era benéfico. A gente pode
se eles não forem experimentar, mas será que tinha alguma maneira da ciência comprovar se é benéfico ou não? A gente pode levá-los a pensar, ao menos, sobre o método científico, né? Então, é essa a ideia. Fazê-los pensar sobre como funciona o método. Porque, nesse caso, ele vai ter que depois produzir um texto argumentativo, tá? Então, para ele argumentar, ele tem que ter, de fato, diagnósticos que ele tenha feito, seja ele por meio de pesquisa na internet, seja ele por meios científicos ali, que eu acho que nesse caso, nesse tema, vai ficar mais complicado do que no tema que eu estou trabalhando na primeira série. Bom, outro recurso, outra sugestão. Como eu disse para vocês, eu não trabalhei, eu não dou prioridade para titulação. Eu trabalho a hora que eu consigo. Minha prioridade é conceitual no momento de falar sobre ácido e base. Esse simulador, ele vai entrar um pouquinho na habilidade 2, que é a habilidade de você entender microscopicamente, né? Ele não fala no cálculo, mas ele fala microscopicamente o que acontece quando eu tenho um ácido forte, uma base forte, um ácido fraco, uma base fraca, um ácido forte, uma base fraca. Ele faz com que o estudante consiga perceber qual é essa diferença. E olha que interessante, essa semana eu estava trabalhando com eles alguns exercícios, ainda de transformação mesmo, de concentração hidrogeniônica, né? Concentração dos íons que fazem caracterizar um ácido, e pH. Aí eu peguei e coloquei lá, eles não conseguiam entender por que quando eu aumentava a quantidade de H+, o pH diminuía. Aí eu fui à lousa e coloquei em termos de números. Então, eu falei para eles, olha, 10 elevado a menos 2. Vamos transformar, porque eu acho que a potência negativa também confunde meu estudante. Vamos transformar esse 10 a menos 2. Transformei. Aí, agora 10 a menos 1. É maior ou é menor? E era ali que estava a confusão. Porque, de fato, eles têm uma lacuna que foi criada na pandemia. E mesmo antes, os alunos tinham esse problema de esquecer, de não se lembrar, de não se concentrar. E aí eles, é verdade, eu falei de 1 centavo e 10 centavos, e aí eles conseguiram ver o que é maior, o que é menor, e aí eu voltei. Agora, lembra da regra de logaritmo? Por isso que dá essa diferença, fica maior ou fica menor o número. Então, essas paradas conceituais ajudam, e esse simulador ajuda o estudante a entender, porque ele mostra as moléculas. Ele está disponível lá no FET Colorado, podem procurar simulador ácido base FET Colorado e vocês vão encontrar, tá? Chegamos no nosso terceiro momento, estamos no finalzinho da nossa pauta. Vou apresentar algumas sugestões para vocês para desenvolver agora na escola. O roteiro formativo, ele é um documento que norteia muito como vão se dar as formações. E aí, para quem baixar a pauta lá no centro de mídias, no site, no repositório, infelizmente esse slide está com o link errado, tá? Então, eu dou como dica, daqui a pouco eu vou passar os Padlets, já está lá no Padlet o roteiro formativo também, para ajudar vocês a terem acesso a esse documento com mais facilidade, tá? Mas esse link que eu estou apresentando para vocês agora está correto, tá? Então, se quiserem printar essa tela agora, printem e peguem o link correto. Então, olhem o roteiro formativo, lá tem muito material também que serviria para estudo de vocês, né? Indicação de material para estudo, que tem a ver com o ensino por investigação, tá? Sugestões de atividades. A gente sugere também que vocês baixem o caderno do Aprender Sempre.
tenham no computador, analisem essas atividades, tem outras atividades, aqui foram só sugestões, ó, poucas sugestões, atividades curtas, algumas que exigiriam mais tempo, algumas mais curtas, mas poucas sugestões, e tem muito mais atividade no caderno. Analisem. Às vezes eu estou falando, eu tive uma visão quando vi o caderno, eu vi essa atividade, e você com certeza vai ver outras, tá? Então, deem uma olhada. Mas quando forem planejar, planejem algo em que vocês de fato falem assim, não, eu vou estar fazendo o meu estudante entender um pouco do que é investigação científica. Aqui eu apresentei o FET Colorado. Pesquisa agora, no momento do desdobramento. Vai lá, olha o simulador, vê o quanto ele pode ser. E esse simulador eu também trouxe até como investigativo para o nosso estudante. Não fala o que ele tem que fazer no simulador. Coloca o simulador e põe uma questão problema na lousa. Que tem a ver com ácido fraco, base forte, tem alguma coisa a ver, e pergunta para ele. Me responda essa pergunta usando o simulador. E aí, ele vai ter que olhar o simulador, mexer, investigar como o simulador funciona, para tentar chegar na resposta, tá? Vamos tentar trabalhar nesse sentido. Gente, não se esqueçam, como eu falei logo no início da pauta, vamos conversar entre nós, vamos dialogar para que a gente possa trazer cada vez algo que faça mais sentido para vocês. É claro que as realidades são distintas, então algumas coisas que aparecem também de sugestão são distintas entre si, mas algumas que a gente começa a perceber que está aparecendo sempre, a gente resgata para a nossa formação. A gente fala, não, esse é um tema recorrente. Muita gente que tem falado conosco tem solicitado formação nesse sentido. Até a gente já pegou algumas coisas no formulário para o próximo bimestre, mas acho que eu não vou contar ainda para vocês. Mas que está sendo um desafio até para mim. Muito desafiador. Porque eu falei assim, nossa, acho que nem eu sei trabalhar. Nem eu, né? Quem sou eu? Mas eu também não sei trabalhar. E eu falo assim, não, eu vou precisar estudar o triplo agora, para eu conseguir tentar elaborar alguma formação para auxiliar. Então, tem ajudado muito, muito isso. Então, tem alguns temas que a gente fala assim, isso eu já trabalho em sala de aula, tá tranquilo para mim. Mas tem alguns temas que pegam a gente e é gostoso isso. Então, conversem conosco. E coloquem as atividades no Padlet. O Padlet de Química tá ótimo, tem bastante atividade, mas eu quero mais, eu estou gostando. Vários professores interagindo lá conosco. E comentem com os professores de biologia da escola de vocês, de física, de ciências. Eu sei que vocês devem ver práticas também desses professores e devem comentar nas reuniões e falar assim, nossa, essa prática sua aí eu acho que seria ótimo para o Padlet, que tem do pessoal do Recuperação e Aprofundamento. Estimulem eles também. Porque tem muita gente que posta aí no de Química, eu tenho certeza que aí na escola de vocês tem também gente aí de Física, de Biologia, que pode postar nos outros também. Vamos agitar isso, porque eu fico sempre ali fuçando para ver se tem atividade nova, para ver se eu posso aplicar com os meus estudantes. E convido vocês também, que ainda não postaram nada, a ir lá ver também o que tem de postagem, e aplicar com os estudantes de vocês. Tem coisa que o professor coloca para a primeira série, para a segunda, para a terceira série, tá bom? Aqui são eventos, tá? Que a gente está trazendo como sugestão para vocês, eventos científicos, o Encontro Nacional do Ensino de Ciências, o Congresso Nacional de Ensino de Ciência e Formação de Professores, e mais precisamente aqui para o pessoal de Química, o ENEC. São eventos que eles têm parte online, tem participação, que vocês conseguem participar de algumas coisas de casa mesmo, isso é muito bom. O ENEC, na verdade, não é esse ano, mas esse ENEC aí, mas ele já vai ter tipo um esquenta ENEC, vai ter um material muito bom para vocês. Então, eu recomendo, se inscrevam, não estou falando assim, se inscreva nos 3, eu não vou ter tempo, não vou ter. Não. Escolhe um, vê o que vai te atrair mais e vamos tentar trabalhar. Aqui é uma sugestão para a gente tentar ampliar nossos olhares também. Bom, sistematizando o que nós fizemos, retomamos algumas informações importantes, exploramos a sequência de atividades 3 e conhecemos aí algumas sugestões para desdobramento.
Não esqueçam de avaliar a pauta no nosso QR Code, no link ali do bit.ly/TPC-EFAP, tá? Printa aí a tela e, por favor, avalie a formação. Referências aí de hoje. Agora eu vou parar os slides para vocês me verem em tela cheia. Eu agradeço aí a atenção de vocês durante a formação. Eu agradeço o diálogo que vocês têm tido conosco na comunidade, lá no nosso formulário e no Padlet. E me despeço pedindo para que pedindo não, né? Desejando um bom dia de aula para quem ainda vai ter aula, ou uma boa noite para quem está me assistindo mais tarde, e que tenham bons momentos aí de aplicação da SA3. Tchau, tchau.